Nós vamos então hoje tratar da indenização à responsabilidade civil, que faz parte do direito civil. Nós começaremos falando da dimensão do ato de uma pessoa. A pessoa então começa o quê? Com a prática de um ato, ela pode ter o quê? Uma infração administrativa, como uma infração de trânsito, ela pode ter um ilícito civil, a obrigação de arrumar o carro, por exemplo, uma colisão de veículo da outra parte. Se alguém se machucar, ela pode responder por lesão corporal ou homicídio nesse caso. Então, um ato só pode ter desdobramentos em vários ramos do direito. Essa é uma noção que é bom que se dê, porque aqui o direito civil se aproxima muito do direito penal, inclusive com os requisitos para a existência do crime, porque nós teremos o ato ilícito no direito civil. Mas vamos começar a falar da indenização. O que é essa indenização? Em que consiste essa indenização? A indenização é a reparação do dano gerado por ato ilícito, o chamado ilícito civil, certo? Então, a pessoa sofre um dano em decorrência de um ato ilícito, terá direito à indenização, certo? A função da indenização é reparatória em início, certo? Reparatória, mas ela pode também ter a função de punir, porque a pessoa que comete um ilícito deve ser punida. E depois disciplinar ou ensinar a pessoa sobre a ilicitude e os demais, ter o fim didático, certo? A lesão ou ameaça de direito. O que é essa lesão ou ameaça de direito? Então, o prejuízo pode ser gerado se o direito for efetivamente violado ou se ocorrer uma ameaça a ele que gere prejuízo. Certo? E existem aí alguns desdobramentos, certo? Sobre lesão ou ameaça de direito. Porque a lesão ou ameaça de direito, em regra, deve gerar o dano, gerar o prejuízo. Porque se não gerar, não vai ter direito à indenização, certo? O que nós vamos discutir daqui a pouco, se há presença de dolo ou culpa ou não. Nos dois casos. Então, comecemos a falar dos requisitos. Quais são os requisitos da indenização ou da responsabilidade civil? Primeiro requisito, ação ou omissão, é a conduta da pessoa, certo? A conduta da pessoa ou de algo que ele tenha domínio, como um animal. Certo? Se o animal causa prejuízo a outro, quem responde é o dono do animal. Tá? Algum evento que ele produz, uma queimada, certo? Ou alguma coisa que seja dele, uma placa, por exemplo, que voa e acaba amassando um carro. O dono da placa vai responder pelo prejuízo causado. Tá? Então, a ação e omissão, ela tem uma dimensão, então, que a própria pessoa pode causar o prejuízo ou algo que esteja subordinada a ela. Com a obrigação gerada desse ato ilícito, dessa conduta, nós já temos algo diferente, porque a conduta, ela precisa de ser ilícita, certo? Só que quem vai ser obrigado a indenizar? Nem sempre quem cometeu o ato está na obrigação de indenizar. A obrigação do filho, por exemplo, ela se estende ao pai. É o pai que será chamado para indenizar. A indenização por conta de ato do empregado recairá sobre o empregador, o patrão. O ato gerado pelo pupilo ou tutelado será reparado pelo seu tutor. Então, essa é a ideia de reparação. Tudo isso aqui no requisito da ação ou omissão, que é o primeiro requisito a ser tratado. Né? Então, essa conduta aí que pode ser dolosa ou culposa. No dolo, a pessoa assume expressamente a vontade de causar prejuízo.
não é? Enquanto que na culpa ela assume um risco, e esse risco é que vai gerar o prejuízo. Há uma linha limítrofe entre o dolo e a culpa, ou seja, são duas coisas encostadas, ou dois temas encostados. Uma membrana só separa os dois. Sabendo disso, nós temos o dolo, às vezes, se aproximando da culpa. Exemplo, aquele caminhoneiro que sabe que existe o semáforo, põe o caminhão em alta velocidade, passa no semáforo vermelho e acaba atropelando e matando alguém. Dolo ou culpa? Certo? Os crimes de trânsito, todos eles eram classificados como culpa. Nesse caso, ele não está assumindo o risco. Ele está, na verdade, assumindo o quê? Uma vontade expressa de poder causar lesão corporal ou matar alguém. Então, é diferente. Então, os tribunais têm entendido dessa forma aí. Então, que essa conduta, então, humana, ela tem o quê? Ela tem também os instrumentais, então, que pode ser por meio de instrumentais. Um cachorro bravio que acaba atacando uma pessoa, quem responderá será o dono do cachorro, certo? Então, e aí como que se discute o dolo? É objetivo o dolo aí? A chamada responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Na subjetiva, nós precisamos de provar a presença do dolo e da culpa. Na responsabilidade civil objetiva, não há necessidade de provar o dolo e a culpa. Então, nesse caso do cachorro aí, existe o que é a culpa? A negligência, a imprudência ou a imperícia desse proprietário do cachorro, então vai caracterizar a culpa. Mas há casos que não precisa de provar nem a culpa e nem o dolo, como acontece acidentes ferroviários, em que a responsabilidade civil da empresa ferroviária é objetiva, não há necessidade de provar o dolo, certo? Então, nós temos aí ação, omissão, dolo ou culpa, o nexo de causalidade, que é o ponto que liga de ligação entre a conduta e o prejuízo causado. O prejuízo causado quando encontra lá a pessoa com a lesão, quem causou o prejuízo precisa de ligar aquilo ali, fazer uma ponte de ligação até a conduta, certo? Para a gente ter aí essa ligação e aí sim complementar. Então, o nexo de causalidade é a ponte de ligação entre a conduta e o dano. E por último, vem o prejuízo ou dano, certo? Não há obrigação de indenizar se não ocorrer dano, não tem prejuízo nenhum, não tem direito à reparação. Então, a ideia de dano é bem efetiva. Os danos que se dividem em espécies. Nós temos danos materiais, danos morais, lucros cessantes, danos pessoais, danos estéticos. Então, nós temos vários tipos de danos. Esses danos aí, eles reservam para si uma característica. Os danos materiais, aqueles concretamente sofridos, certo? Danos morais, esse já não há o quê? A base da concretude. Há o quê? Uma avaliação aí do que seja se realmente ocorreu o dano moral ou não. Porque às vezes o juiz entende que não ocorreu. Ao viver em sociedade, você passa por algum dissabores? Passa. Há algum incômodo que você deva tolerar? Há algum incômodo que você deva tolerar. Qual incômodo, por exemplo? Uma porta automática do banco lá, por exemplo, que trava e acontece depois da liberação e a pessoa entra com a ação. E o juiz acaba entendendo que não aconteceu. Eu mesmo tive um caso gravíssimo que a pessoa foi parar no hospital com 71 anos de idade, a senhora tinha, e o juiz entendeu que ela não teria direito à indenização, que era um simples dissabor, certo? E assim foi porque a senhora não quis recorrer, entendeu que não podia, ia parar por ali, até para não gastar mais dinheiro, certo? Com relação a isso aí, e com a possibilidade de perder a ação, ou como ela dizia, de eu nem receber, porque eu já estou com 73 para 74 anos. Esse processo demora 10 anos, no céu eles não levam dinheiro, certo? A senhora está certa, não dá para correr atrás mesmo. Outros casos que eu tive, que realmente ocorreu uma proposta do banco,
e a pessoa recebeu o valor. O próprio banco reconheceu. Só que geralmente quando o banco reconhece, o valor é muito baixo que eles ofertam. Então, o valor ofertado é muito baixo. Então, a questão bancária vai precisar de uma padronização melhor para indenizar. Não é? Então, os danos morais são aqueles que precisam de avaliação. A primeira forma de falar sobre dano moral é falar que ele corresponde a um sentimento. O sentimento da mãe que perdeu um filho, o sofrimento dela. Isso é dano moral. Esse sofrimento será reparado? Procura acomodar esse sentimento. Então, como procurar? As pessoas sofrem de várias maneiras. O pai e a mãe e a filha vai lá e contrata uma empresa para fazer o casamento da filha única. A empresa não comparece. Os pais entram, a noiva entra com a ação e os pais junto, porque participaram, assinaram o contrato como partes, e a empresa ofereceu uma viagem para os pais para o Nordeste para servir como reparação, e os pais acabaram aceitando, porque a ideia aí é dar o quê? Tirar aquele sofrimento e transformar ele em algo mais palatável para a pessoa. Então isso pode ser feito. Por vezes também, na espécie de dano ainda, nós temos o lucro cessante. Aquilo que a pessoa deixa de ganhar por conta do ocorrido. Taxista ou Uber que bate o carro. Se ele estiver com o carro circulando, ele acaba recebendo pelas viagens. Se ele não estiver, ele não receberá pelas viagens. Então o que nós teremos aí? Ele precisará pleitear o lucro cessante, aquilo que deveria ganhar. A pessoa que causou o acidente, não é? Ele deverá indenizar também o lucro cessante. A empresa que tinha o carro lá e ficou sem o carro e teve que alugar um carro. Então, o que se gastou, o que se deixou de ganhar, o causador do dano tem a obrigação de reparar. Os danos pessoais, danos estéticos, lá quando a pessoa fez cirurgia plástica deu errada e tal. Então, esse tipo de indenização também é possível. Certo? Daí também precisa se avaliar, porque ele vai gerar um sofrimento para a pessoa. Quando eu falei em ato ilícito, e que o direito civil, a responsabilidade civil se aproxima muito do direito penal, ela também conta com as excludentes de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? O estado de necessidade, a legítima defesa, primeiro, o estado de necessidade, o exercício regular de direito, como boxeador, o cirurgião, né, o médico lá que acaba cortando a pessoa em uma lesão corporal, o estrito cumprimento do dever legal, o caso da polícia em perseguição, mata, né, ou lesiona a pessoa. Nesse caso aí, há essa excludente de ilicitude. Se estiver presente uma dessas excludentes, nós não teremos o quê? A obrigação de indenizar, de reparar o dano. Por quê? Porque falta um dos requisitos da responsabilidade civil, certo? Nesse caso aí, faltará o quê? O estado de necessidade acaba transformando o ato em ato lícito. Se o ato é lícito, não há obrigação de indenizar, certo? E mais um reforcinho aqui, quando eu falei que o ato praticado poderia ser pessoal ou impessoal, ou seja, a própria pessoa pratica o ato, a conduta causadora de prejuízo, ou por meio de um animal, ou por meio de um objeto, acaba causando esse prejuízo. A responsabilidade civil tem vários desdobramentos, bancário, desdobramento na parte de dano moral, e desdobramento nos bancos, relacionamento consumerista. Então, existem muitos desdobramentos. Responsabilidade civil do médico, do dentista, de qualquer profissional liberal. Se discute a responsabilidade civil do advogado, certo? Do agente do Estado, o juiz, o guarda de trânsito, certo? O engenheiro que trabalha na prefeitura, trabalha para o Estado. Então, a responsabilidade civil, quando ela se desdobra aí, ela encontra o quê? Uma ramificação, e nessas ramificações nós temos a sua especificidade, certo? Mas a aula era até aqui. Muito obrigado.